Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula passada a gente conceituou a terminologia de hardware, né? Qual que é a importância para o funcionamento do computador. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre o conceito de software, né? Bom, o que seria software, galera? Software nada mais é do que toda a parte lógica do computador. É tudo aquilo que você pode ver, mas não pode tocar. Diferentemente da parte de hardware, que é tudo aquilo que você pode ver e pode tocar, o software é tudo a parte lógica, né? Uma analogia bem tranquila para vocês entenderem sobre questão de concurso público. O hardware seria toda a máquina em si. O software seria toda a parte abstrata, é como se fosse o pensamento. O corpo humano a gente não tem os nossos órgãos a gente pode tocar, né? Já, vamos supor que o software seria a alma do corpo humano. Nós não podemos tocar na nossa alma, a gente sabe que a gente tem, né? Então, aí a gente tem um pouco de conceito do hardware e do software. Bom, partindo da parte de software, você precisa entender que nós trabalhamos com licenciamento. Professor João Kleber, o que seria licenciamento? Licenciamento nada mais é do que a forma que você possa utilizar esse software. Independente se for um sistema operacional, se for um aplicativo, todo e qualquer tipo de programa tem um tipo de licenciamento. E aqui nós iremos abordar todos os tipos que existem. O primeiro tipo seria o software livre, o segundo, copyleft, o terceiro, software proprietário e o último, open source, também chamado de código aberto. Então, nós temos 4 tipos de licenciamento. Traduzindo, nós temos 4 tipos de uso de um software, correto? Bom, vamos ao primeiro. O primeiro seria software livre. Software livre, ele nasceu da ideia de liberdade, né? Professor João Kleber, o que seria essa ideia de liberdade? Os cientistas naquela época, da década de 80 para a década de 90, eles tinham propósito que todas as pessoas elas poderiam ser livres, elas poderiam utilizar, elas poderiam distribuir, elas poderiam estudar. Então, para que você consiga entender a ideia de software livre, eu quero que vocês gravem 4 verbos. Professor, quais são esses verbos? Executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar. O que seria isso? Você tem a liberdade de executar o aplicativo. Você tem a liberdade de estudar o programa em si. Você tem a liberdade de distribuir, de compartilhar esse software com outras pessoas. E você também pode ter a liberdade de aperfeiçoá-lo. Poxa vida, eu vi que esse software poderia ser mais intuitivo, mais atrativo, mais atraente. Bom, você pode melhorar e fazer todos os outros verbos, que seria executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar. Então a ideia de software livre seria o que? Você pega um software, você utiliza da forma que achar necessário, você pode se adaptar, você pode personalizar ele e você pode também redistribuir, você pode compartilhar para outras pessoas. Tudo isso, né, da forma que você achar necessário. Tem uma coisa que é interessante a gente colocar no software livre, que é o seguinte. Vamos pegar o caso do Linux. O Linux é um software livre? Sim, o Linux é um software livre. Todo mundo tem ideia que software livre, né, tem o mesmo conceito de software freeware que vocês vão ver lá na frente. É diferente, porque é o seguinte, hoje nós trabalhamos com pessoas, né? E infelizmente tem pessoas que não têm boas intenções, né? Tem pessoas que agem ilicitamente, né? Então o que acontece? A ideia do software livre é uma comunidade de programadores, né? Qual que é a ideia em si? Pessoas que têm o mesmo objetivo para melhorar o software em si. Só que acontece, existem pessoas que não vão utilizar esse software que você pegou e melhorar, eles querem denegrir a imagem, né? Ou eles podem colocar algum tipo de vírus, ou por exemplo, eles podem repassar para outra pessoa de maneira errônea, enfim. Então existe uma comunidade por trás do software livre, que eles vão verificar se você está realmente fazendo coisas boas ou você está fazendo coisas ruins. Por exemplo, eu peguei um software Linux e eu quero criar uma nova versão, que a gente chama na informática de distro. Eu quero criar uma distro chamado LAC Linux, né? Eu posso criar, professor João Kleber? Claro que pode, só que tem um porém. Você vai pegar o código-fonte porque você tem o poder de executar, de estudar, de redistribuir e tem o poder de aperfeiçoar. Por exemplo, você encontra o código-fonte do Linux em qualquer parte da web, né? Peguei o código-fonte do Linux, melhorei, coloquei as imagens que eu achei necessário, deixei mais atrativo, deixei mais leve, né? E aí o que acontece? Eu posso já compartilhar? Não.
Não. Existe um trâmite, existe um processo para ser feito. E esse trâmite é o quê? Existem programadores espalhados pelo mundo, que são as comunidades, que eles vão pegar esse código-fonte que você melhorou, né? E verificar se as suas intenções realmente são boas. Se as suas intenções realmente for boas, beleza, vai ser homologado e a gente vai ter uma nova versão de Linux, que é o Linux LAC, né? Então, essa é a ideia do software livre. É compartilhar para todas as pessoas, mas se autoajudar. Só que tem um porém. Para que existam essas pessoas trabalhando por trás para verificação, validação desse sistema, existe um custo, gente. O cara tem demanda de tempo, a pessoa tem que ter equipamento, a pessoa tem uma série de quesitos que precisam ser mensurados, né? Ser medidos. Então isso demanda tempo. Para que isso possa acontecer, eu preciso arcar com essa comunidade. E como que seria, por exemplo, como seria esse tipo de trabalho, podemos dizer assim? É o seguinte, por exemplo, você baixou o Linux da internet, você não vai pagar nada, correto? Você pode utilizar, estudar, fazer o que você quiser. Agora vamos supor, você quer ter um suporte desse sistema. Ah, deu um problema aqui, eu quero que conserte. Esse valor vai ser cobrado, né? Por exemplo, eu não queria baixar da internet, eu queria um CD do Linux, eu queria um DVD do Linux. Você pode? Claro que pode, professor João Kleber. Só que para que você pague, para que você pegue o sistema operacional em si através de CD ou DVD, você paga um valor. Claro que esse valor é irrisório. Mas para onde que vai esse valor, professor João Kleber? Esse valor vai para sustentar a comunidade que trabalha em prol das melhorias do software. Então, a gente pode falar o seguinte, que software livre vem da ideia de liberdade, né? Liberdade do quê? De executar, de estudar, de redistribuir e de aperfeiçoar. Eu posso melhorar o sistema? Pode e deve, né? Só que eu não posso colocar um sistema, né, no ar sem antes que ele seja homologado. Então existe um trâmite e para esse trâmite a gente precisa remunerar. Essa remuneração seria o quê? Para a sustentabilidade da comunidade em si. E como que se dá essa sustentabilidade? Através de manutenção, através de compra de CD, DVD, dessas formas, né? Então a gente não pode associar a ideia de software livre com software gratuito. Às vezes a gente tem que cobrar para que a comunidade consiga sobreviver. Mas a ideia central é liberdade. Tranquilo? Entendemos o conceito de software livre. Vamos para alguns exemplos. Como eu citei anteriormente, como a gente ia desenvolver um software Linux LAC, nós temos o Linux, nós temos o GIMP. Para quem não conhece o GIMP, é um programa de manipulação de imagens, né? E nós temos o nosso navegador, Google Chrome também, que é baseado em software livre. Bom, entendemos o conceito, entendemos os exemplos e vamos para o próximo tipo de licenciamento. Copyleft. Copyleft, ele surgiu da ideia de corporate, né? De corporação. Só que a ideia dele é fazer uma alusão, né? Como que seria essa alusão? Em vez de ter os direitos privativos, a gente vai ter os direitos o quê? Livres. Como assim livres? Vamos pegar a ideia que eu citei anteriormente, que a gente vai desenvolver um software, um sistema operacional, né, chamado Linux LAC, né? O que acontece? Eu peguei o software Linux base, né, na internet, gratuitamente, porque ele é um software livre, melhorei esse sistema, né, deixei ele mais atrativo, deixei ele mais leve, deixei ele rodando em celular, em tablet, enfim. E o que acontece? Essas melhorias que eu implementei no sistema operacional, eu vou cobrar, porque eu demandei tempo, né? Porque eu tive um gasto, eu tive que fazer muito estudo. Então, a ideia de copyleft seria para quê? Para você não poder cobrar pelas melhorias que tu fez. Então, o que seria o copyleft? Do jeito que você pegou, você tem que compartilhar. Se você pegou gratuito, mesmo que você faça qualquer tipo de alteração benéfica, né? Porque tem que ser benéfica para ser homologada, você não pode cobrar pela sua melhoria. Então, do jeito que você pega, você tem que compartilhar. Então, a ideia de copyleft é o seguinte, do jeito que a pessoa pega o sistema, independente se for o sistema operacional, se for um aplicativo, ela tem que compartilhar da mesma forma que pegou, beleza? Então, essa que é a ideia de copyleft, que faz alusão de copyright, né? Então, do jeito que pegou, você tem que compartilhar. Não interessa se você não fez ou não fez nenhum, se você fez ou não fez nenhuma
alteração. Se você fez uma alteração, você vai ajudar outras pessoas, né? Vai deixar o software mais dinâmico, mais rápido e atraente. Só que você não pode cobrar por ele, até porque você pegou um software já pronto gratuitamente, agora você que fez uma pequena melhoria e quer cobrar, não é justo também, né? Então essa que é a ideia de copyleft, né? E aí a gente vem a ideia de freeware, né? Freeware significa o quê? Uso gratuito, somente o uso. Você não tem acesso ao sistema em si, você não pode implementar uma melhoria. Quer ver um exemplo bem prático? Android, né? O Android ele tem uma versão que você não... Perdão. Logo depois corta essa parte. Bom, copyleft, então a gente viu que é a ideia do que? Do jeito que você pegou a licença, você tem que... Copyleft, então, concluindo então, galera, copyleft vem da ideia do que? Do jeito que você pegou o software, você tem que compartilhar esse software. Se você pegou ele gratuito, mesmo que você faça qualquer tipo de alteração, ele tem que ser compartilhado gratuitamente. Então, essa que é a ideia. Bom, vamos para o próximo. O próximo seria freeware. O freeware significa o que, professor João Kleber? Uso gratuito, somente uso gratuito. Exemplo disso, WhatsApp. Você só pode utilizar o WhatsApp. Você não pode, por exemplo, compartilhar o WhatsApp. Você não pode alterar o código-fonte. Você não pode deixar ele mais atraente, né? Mesmo que vocês tenham algumas configurações para personalizar, a ideia central é que você, do jeito que pegou, você vai utilizar ele, conforme as regras de uso. Então, o freeware seria o que? Você não paga, mas você tem que seguir as regras impostas pelo software em si. Então, somente o uso seria gratuito. Você não pode fazer mais nada do que isso. Beleza? Vamos adiante. Software proprietário. O que é um software proprietário? Software proprietário também, em questão de concurso público, cai como o seguinte: comercial, né? O que seria? Você só pode utilizar mediante pagamento. Se você não fez o pagamento, né? Bom, o que seria software proprietário, né? Também chamado de software comercial. Você só pode utilizá-lo mediante pagamento. Se você não pagou, você não pode utilizar, tá? Então, exemplos práticos disso: Windows, Photoshop, Adobe. Então, se você não pagou, você não pode utilizar. E aí entra um tipo de licença dentro do software proprietário. Normalmente, esse tipo de licença, que é chamado de shareware, né? O shareware, né? Ele te limita um tempo, por exemplo, 30 dias você pode utilizar todas as funcionalidades do sistema. A partir de 30 dias você vai ter que pagar para utilizar. Existem outras metodologias também, que é o seguinte: ele te libera por infinito tempo, né? Não tem uma contagem de dias, só que você só utiliza recursos básicos. Para que você consiga utilizar recursos avançados, você tem que pagar pela licença. Então esse é o tipo de licença, que é o shareware, né? Que limita ou por tempo ou por funcionalidades o uso do software em si. Bom, e aí nós vamos para o último tipo de licença, que seria o open source, também chamado de código aberto. Muitas pessoas confundem open source, né? Vamos chamar de código aberto para ficar mais fácil em português, né? Com software livre. Gente, software livre é a liberdade de tudo, né? Open source significa que você tem acesso ao código-fonte. Se soar meio técnico, o que seria ter acesso ao código-fonte, professor João Kleber? É você pegar as linhas de comando do sistema em si e alterar do modo que você queira. Só que tem um porém. No software livre você pode pegar o código-fonte, você pode aperfeiçoar, você pode compartilhar, desde que você tenha trazendo ideias benéficas, né? Só que acontece, não é sinônimo do open source fazer a mesma coisa. Claro que todo open source é um software livre em si, né? Alguns utilizam, sim. Por exemplo, o Linux é um open source? Porque você tem acesso ao código-fonte, né? Só que existem algumas empresas que você só pode ver o código-fonte, mas você não pode, por exemplo, alterar. Então, uma coisa que eu quero que vocês gravem é o seguinte, ó: o desenvolvedor, ele determina quais são as condições de uso. Então, por exemplo, você pode ter acesso ao código-fonte, mas você não pode fazer um aperfeiçoamento. Então, é algo que está... Bom, então, pessoal, no open source, o desenvolvedor...
Então, galera, no Open Source, o desenvolvedor que ele determina, né? O desenvolvedor, para quem não sabe, é o programador, é ele que determina como que será o tipo de licença, o tipo de uso desse software. Então, às vezes você só pode ter o acesso ao código-fonte, mas não pode melhorar, não pode aperfeiçoar, diferentemente do que o software livre. Que o software livre você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha ideias. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Benéficas, né? Bom, e essa é a diferença crucial, né? Praticamente essencial do Open Source para o software livre. Então nós vimos os 4 tipos de licença, nós vimos que a licença de software livre é a questão da liberdade, você pode estudar, você pode aperfeiçoar, você pode compartilhar, né? E você pode distribuir, né? A ideia de software comercial, né, ou o proprietário, a ideia é que você só pode utilizar mediante pagamento. Nós tivemos também a licença de freeware, que é o que? Somente para uso gratuito. Nós temos, por último, o open source, o código aberto, que muitas vezes as pessoas colocam em questão de concurso público para confundir vocês. Então a gente tem que saber interpretar. Todo software livre é código aberto? Sim, mas nem todo código aberto é software livre. Por que nem todo código aberto é software livre? Porque quem determina o uso do sistema em si é o desenvolvedor, é quem fabricou, é quem desenvolveu o sistema. Só que você vai ter acesso ao código-fonte, que é um requisito do software livre. Então, fiquem espertos, porque isso cai em concurso público e muito. Beleza? Bom, entendemos o tipo de licença, que seria o que seria licença, né, galera? Licença é a forma que você utiliza o software. Agora a gente precisa entender que existem 2 tipos de sistema. Nós temos os sistemas operacionais e nós temos os sistemas aplicativos, tá? Bom, o que seria um sistema operacional? Um sistema operacional, isso é dica de concurso público, não é somente um sistema, são vários sistemas, é um conjunto de softwares que permite gerenciar a máquina, gerenciar o hardware, que seria o computador, e fazer a interação entre homem e máquina. Então, as 2 funções cruciais do sistema operacional é gerenciar o hardware, né, que seria toda a parte física do computador, e gerenciar os aplicativos, que seriam softwares também, e fazer a interação entre o homem e o computador. Para que vocês entendam o que eu acabei de falar para vocês, eu trouxe para vocês essa imagem, que mostra certinho como que é o funcionamento de um sistema operacional.
aqui desse lado nós temos nós, os seres humanos, e do outro lado nós temos a máquina, que é o computador em si. Então o que o sistema operacional é? Ele fica entre a máquina e o usuário. Então ele é intermediário, certo? Vamos supor que você queira abrir o Facebook, correto? Vou abrir o Facebook, professor João Kleber. Beleza. O ser humano ele só entende interface gráfica, né? E aí você vai abrir o navegador, utilizando ícones, né? Atalhos. Só que o computador ele não entende interface gráfica, ele só entende somente uma linguagem. Para quem não sabe, que é binário. Professor, o que é binário? É 0 e 1. Então o computador não entende letras, não entende caracteres especiais, interface gráfica, não, ele só entende 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então o que o sistema operacional faz? Ele transforma a interface gráfica em linguagem binária, e aí o computador executa o que você quer, que no caso é abrir o Facebook, só que quando ele está abrindo o Facebook aqui, né? Quando ele está abrindo o Face aqui, ele não está abrindo interface gráfica, ele está utilizando linguagem binária. E aí o que acontece? O sistema operacional ele retorna para o usuário, só que ele faz o processo inverso. Se antes ele transformou a interface gráfica para a linguagem binária, agora ele faz linguagem binária para a interface gráfica. Tudo isso em tempo real, galera. Então significa, para vocês consigam compreender melhor, o sistema operacional é como se fosse um tradutor em tempo real, né? De um lado, interface gráfica, do outro, linguagem binária, né? E aí ele fica fazendo essa troca a todo santo momento. Beleza? Então essa que é a ideia do sistema operacional. Lembre-se também que não é um sistema só, são vários sistemas, né? Então a gente diz que é um conjunto de softwares que permite gerenciar o hardware, o software e faz a interação entre homem e máquina. Perfeito? Simples, rápido, prático, tá? Entendemos o conceito de sistema operacional e entendemos também que existem vários tipos de sistema operacional, né? Eu vou trazer para vocês os 3 que são mais solicitados em questão de concurso público, tá? Quais são os 3? Windows, Macintosh e Linux, tá? Windows, ele é um software proprietário. Vimos na aula passada, né, no bloco passado, que o que seria um software proprietário? É aquilo que você tem que pagar para poder utilizar. O Macintosh também, ele precisa pagar para depois utilizar. E o Linux? O Linux não. O Linux ele é um software livre. Traduzindo, eu posso utilizá-lo, melhorá-lo, estudar... Linux, né? O Linux ele é um software livre, eu posso melhorá-lo, eu posso estudá-lo, eu posso aperfeiçoá-lo, eu posso compartilhá-lo, mas tudo gratuitamente, diferente dos outros dois aqui. Esses dois aqui são pagos, e esse aqui ele é software livre, você pode utilizar da forma que achar necessário, tudo isso gratuitamente. Claro, que software livre, lembrando que não necessariamente é 100% gratuito. Você pode, por exemplo, solicitar por CD, você pode solicitar por DVD, você pode solicitar uma manutenção, e aí sim vai ser cobrado alguma coisa. Mas lembrando que esse valor é irrisório, né? E esse valor é para sustentar a comunidade de software livre. Beleza? Bom, nada melhor que depois que a gente viu todos esses conceitos, a gente respondeu uma questão, tá? Essa questão foi cobrado na prova da Prefeitura de São Paulo, a banca foi a CESP, nesse ano de 2016, para o cargo de assistente. Então vamos verificar o que eles estão cobrando. Assinale a opção correta acerca de sistema operacional Linux, né? Bom, vamos fazer a interpretação. O Linux é um software que equivale aos pacotes de ferramenta da Microsoft Office no ambiente Windows. Nada a ver, né? Microsoft Office é um aplicativo e não é um sistema operacional. Então a gente já pode eliminar essa questão. B. Os programas próprios para o sistema Linux do pacote de produtos BR Office não funcionam no ambiente Windows. Normalmente, os softwares, quando são de diferentes sistemas operacionais, eles não têm compatibilidade. O que é compatibilidade? Eles não funcionam em diferentes sistemas operacionais. Por exemplo, você tem um carro, vamos supor que você tem um carro da Volkswagen, o carro Gol, certo? É um tipo de motor. Esse motor do Gol, ele não funciona, por exemplo, no Chevrolet Celta. Então, às vezes, eles não têm compatibilidade mesmo. Então, essa aqui não podemos colocar como correta, né? Bom, o Linux e as suas distribuições
né, que são as versões, são softwares de código aberto. Opa! Que podem ser usados, copiados e redistribuídos sem restrições. Opa, encontramos aqui uma correta, né? Para concurso público, eu vou falar um macete para vocês. Deixem, não marque agora, porque talvez possa ocorrer que existe uma alternativa que seja mais correta, certo? Então vamos analisar as outras. D. Para fins de segurança e também para evitar o uso de programas não autorizados, não é possível instalar o Windows em uma máquina na qual o Linux esteja instalado. Gente, isso aqui não tem nada a ver, porque quando você compra um computador, você compra o hardware, você pode colocar o sistema operacional que você quiser, né? Então assim, isso aqui não é verdadeiro, porque aqui ele está falando que se eu instalei o Linux, não consigo instalar o Windows, e se eu consigo instalar o Linux, eu consigo instalar o Windows, tá? Então, vamos eliminar essa questão. Letra E. Por ser um sistema operacional muito rápido, para título de curiosidade, o Linux é o melhor sistema operacional que existe no mundo. Ele é rápido, prático e eficiente, tá? E seguro, tá? Por ser um sistema operacional muito rápido, o Linux funciona somente em máquinas que utilizam processadores Intel ou Pentium. O que acontece? Eu sei que isso aqui pode soar muito técnico, gente, mas a gente nem trabalha mais com processadores Pentium praticamente. É família I, família FX, que é da AMD. E aqui, para título de curiosidade, ele fala somente. Como o Linux ele é muito leve, ele roda praticamente em todos os processadores. Então, você utilizando essa palavra, você já elimina essa questão. Então, realmente a resposta correta seria a letra C, né? Que o Linux e as suas distribuições são softwares de código aberto, que podem ser usados, copiados, redistribuídos sem restrições. Então, essa foi uma pergunta, o CESP sempre procura utilizar o máximo de interpretação de texto, e essa aqui só por eliminação de texto, só utilizando as palavras-chave, né, que eu falei para vocês, os verbos. Quais são os verbos que nós utilizamos aqui? Podem ser utilizados, copiados e redistribuídos. Você já matava a charada tranquilamente. Perfeito? Vamos para a próxima questão, da mesma banca, né? E da Prefeitura de São Paulo também, para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte, ó. A camada de ligação entre o hardware e os demais programas utilizados pelos usuários é denominado de... Gente, vamos lá, essa aqui é tranquila de responder, porque software livre é o quê? É um tipo de licenciamento, tá? Vamos pular a resposta B, né? Alternativa B. Programas periféricos. Gente, programas periféricos são hardware, e nós estamos falando de software, então você automaticamente já pode eliminar essa também, né? Linguagem de programação. Linguagem de programação a gente vai ver lá na frente, que é um software, né, que permite criar outros programas. Então, você já elimina também. Softwares proprietários? Não. E aí a gente vai lembrar o conceito de sistema operacional. O que é o sistema operacional? É um conjunto de software que permite fazer a interação entre o homem e a máquina e gerencia o hardware e os softwares. Então vamos entender a questão? A camada de ligação, né, que está entre o hardware e os demais programas utilizados pelo usuário. Então, que tipo de sistema é esse? Esse é fácil, sistema operacional. Mesmo que você não entendesse o conceito, você poderia utilizar essas técnicas que eu passei para vocês, que é por eliminação. Tranquilo? Bom, então resposta letra B, né? E aí, mais uma questão, tá? Essa da banca FGV, votação em 2016 também, para o órgão Compessa, né? E aí ele pergunta o seguinte: sistemas operacionais, a exemplo do Windows, possuem funções e características que os distinguem de outros tipos de software. As opções a seguir apresentam funções típicas de um sistema operacional, à exceção de uma. Vamos lá, gente. Gerenciar as permissões de acesso aos arquivos é função do sistema operacional? Claro que é. Os arquivos não ficam dentro do sistema operacional, então é funcionalidade do sistema operacional gerenciar. Então, correto. Lembrando, interpretação de texto, tá? Exceção é aqui, não é, pelo amor de Deus, hein? Iniciar aplicativos. Eu não falei para vocês que o sistema operacional é um conjunto de software, e toda vez que você liga o seu computador, o sistema operacional ele tem que ligar todos esses softwares, então ele tem que iniciar esses aplicativos. Então, é função dele?
Com certeza é a função dele. Organizar e gerenciar a utilização da memória principal. Memória principal nós vimos na aula de hardware, né? Que é a memória RAM. Não é um hardware do computador? Se é, ele é função sim. É função do sistema operacional organizar isso. Então, resposta verdadeira. Permitir o uso de periféricos como impressoras e pendrive. Gente, se não tivesse sistema operacional, você não conseguiria fazer a interação entre o homem e a máquina. Então, isso sim é função. Agora, a última pergunta, a última alternativa, perdão. Realizar buscas na internet. Gente, quem realiza busca na internet não é o sistema operacional, é a pessoa que está atrás da máquina, que é o quê? Vocês. Então, essa aqui é a resposta correta. Porque quem faz a busca na internet é o ser humano, não é função do sistema operacional. Beleza? Então, tá aqui a resposta correta. Respondemos mais uma questão. Vamos lá agora falar sobre software aplicativo. Entendemos o conceito de sistema operacional, que é um conjunto de softwares que permite gerenciar o hardware, o software e fazer a interação entre o homem e o computador, correto? E aí, pergunta de concurso público que cai bastante. Nós temos dois tipos de softwares, né? Que seriam os softwares base, que é o sistema operacional, e nós temos os softwares aplicativos. O que é um aplicativo? Um aplicativo ele serve para uma determinada função. Exemplo disso, nós temos aqui editores de texto, também chamado de processadores de texto. Nós temos o Writer, nós temos o Word, o bloco de notas, o WordPad. Isso aqui é um aplicativo ou um sistema operacional, professor? É um aplicativo. Por quê? Isso aqui consegue gerenciar hardware? Não, isso aqui só serve para editar texto. Aqui nós temos navegadores, né? Para que serve um navegador? O próprio nome já está falando, já está instruindo, né? O navegador serve para você conseguir conectar na internet. E aqui nós temos o exemplo do Opera, do Google Chrome, do Mozilla, do Internet Explorer, que agora foi substituído pelo Edge, e nós temos o Safari também, né? Para que serve isso? Só serve para conectar na internet. Eu consigo utilizar o navegador e criar um arquivo de texto, por exemplo, ou fazer uma alteração de um trabalho científico? Não. Por quê? Porque esse software aqui é dedicado para navegação na internet. E esse software aqui é dedicado para edição de texto. Então são coisas distintas, são coisas que têm suas especificidades. Beleza? Então, softwares, quando a gente fala da categoria de software aplicativo, é para uma determinada função. Diferente do sistema operacional, que é o quê? Um conjunto de softwares que gerencia praticamente todo o computador. Beleza? Então entendemos o conceito. Nada melhor que a gente praticar resolvendo questões, né? Bom, essa questão aconteceu na Prefeitura de Nova Ponte, né? A banca foi o IBGP, né? E foi para o cargo de advogado no ano de 2016. E aí, interpretação de texto, não, né? Assinale a alternativa que não apresenta um exemplo de software aplicativo, né? Vamos lá. Microsoft Word, editor de texto. Correto. Internet Explorer, navegador para a internet. Correto. Windows Media Player, reprodutor de multimídia. Correto. Skype, é um comunicador instantâneo. Correto. Por que você pulou a B, professor João Kleber? Porque mesmo que você não entendesse o conceito de aplicativo, software aplicativo, né, você poderia por eliminação. Só que essa aqui está bem explícita, porque o sistema operacional não é um exemplo de software aplicativo. Né? Ele é um exemplo de um software base, porque ele é um conjunto de funcionalidades, ele é um conjunto de softwares que permite gerenciar a máquina, né? Então, resposta correta, B de bola, né? Então, bem tranquilo de ser respondido, mesmo que você não entendesse o conceito de software aplicativo, daria para entender só por causa do sistema operacional, porque ele não é específico, ele é um conjunto de software, é um conjunto de soluções que trabalham de forma conjunta, perfeito? Para um único... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital,
como é sabido de todos, né, esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Objetivo. Tranquilo? Vamos para outra questão, né? Essa questão foi para a Prefeitura de Itapema, né? Em Santa Catarina. A banca organizadora foi a MS Concursos e para o cargo de engenheiro. Aqui nessa questão, ele fala o seguinte, né? Processadores de texto, também poderia começar com editores de texto, planilhas eletrônicas, programas gráficos e sistemas de gerenciamento de banco de dados são exemplos de qual tipo de programas? Vamos lá. Programas aplicativos? Opa, interessante. Programas utilitários? Nem existe essa categoria. Programas operacionais? Não, programas operacionais são o quê? Um conjunto de soluções. Programas de antivírus? Nem existe essa categoria. Então, essa aqui, por eliminação, você poderia responder, mas é tranquilo isso aqui responder também, porque é o seguinte: processador de texto só vai mexer com texto, planilhas eletrônicas só vai mexer com planilhas eletrônicas, sistema de gerenciamento de banco de dados só vai mexer com banco de dados. Então são softwares o quê? Aplicativos. E cadê os programas aplicativos? Tá aqui, resposta A, né? Beleza? Tranquilo? Então respondemos mais uma questão tranquilamente, né? Entendendo o conceito de software aplicativo, que é para uma especificidade. E a gente vai agora para falar sobre uma coisa que é muito interessante, que cai muito em concurso público, que é a questão de extensão. Bom, o que seria extensão, professor João Kleber? Extensão de um aplicativo é uma identificação do arquivo do dado que ele vai gerar. Por exemplo, quando a gente faz um trabalho científico no Word, por exemplo, ele gera um arquivo para a gente. E esse arquivo, por exemplo, ele tem uma extensão, que é uma identificação dele. Qual que é uma identificação do arquivo Word? Aí depende. Se você estiver utilizando a versão até 2007, você vai gerar uma extensão .doc. Se você estiver utilizando a partir de 2010, você vai utilizar a extensão .docx. Então, cada aplicativo utiliza, né, uma determinada extensão. Uma coisa interessante que vocês têm que saber, por exemplo, quando você utiliza um arquivo em PDF, né? Para quem não sabe o que é um arquivo em PDF, é um arquivo somente de leitura. Você só pode ler o conteúdo, você não consegue alterar. Diferentemente quando você utiliza, por exemplo, editores de texto, tais como Word, né? Ou BR Office, né? O Writer, né? Você consegue alterar o arquivo em si, né? Quando você utiliza a extensão desses arquivos, é diferente. Por exemplo, o Writer você vai utilizar o DT, né? O Word, Doc ou DocX. E o PDF, que é somente de leitura, é .pdf, né? Então assim, a gente tem que associar a ideia do aplicativo, para que ele serve, e aí cada tipo de arquivo, cada especificidade tem um tipo de extensão. E isso cai muito em concurso público, tá? E aqui eu vou trazer uma tabelinha para vocês, que mostra pra gente os tipos de extensão que existem. Eu separei por categoria para facilitar a vida de vocês, tá? Quais são as categorias? A principal. Vamos falar do que é principal. Por que eu chamo essa categoria de principal?
Porque se não tiver ela, você não consegue utilizar nenhum software. A principal são o quê? São arquivos executáveis. O que é um arquivo executável? Que você vai instalar alguma coisa, você vai executar alguma coisa, o próprio nome já diz. O mais conhecido é o .exe. Você viu, por exemplo, caiu na prova, é considerado um aplicativo que permite executar um comando, .exe. Temos também .bat, mas o .bat não cai em concurso público. O principal é o quê? .exe. Bom, nós temos arquivos também de áudio, né? Quais são os principais arquivos de áudio? Tem bastante, mas o que eu quero que vocês foquem é aqui, ó, .mp3, .wma. Esses são os principais. Aí você vai me perguntar, professor João Kleber, MP4 não é um tipo de áudio? É, só que ele também é áudio e vídeo, que é aqui na parte de baixo. Vídeo, quais são os tipos mais comuns, que mais cobram em concurso público? AVI, MPEG e MP4. Esses são os que mais caem em prova. Professor, eu vou ter que decorar? Infelizmente sim. Tá? Esses principais que estão negritos são os que mais caem em questão de concurso público. Então você tem que aprender. De imagem, quais são as extensões que são referentes à imagem? Nós temos as principais que mais cobram, né? É a GIF, né? JPEG e PNG. Uma coisa interessante, a GIF ela tem uma diferença crucial dos outros tipos de imagem. Você já baixou muito arquivo do WhatsApp, por exemplo, de GIF, que é o que? Quando você clica na imagem, ela começa a ter um quê? Uma animação. Então, a GIF, gente, é uma imagem que tem uma animação. Então, é diferente dos outros tipos de imagem, né? Mas é um tipo de imagem? É uma extensão de imagem. Perfeito? E aí a gente vai para algo que pode parecer muito técnico para pessoas, mas que é bem simples e bem tranquilo de se entender. Compactadores. Compactador é você pegar um arquivo que tenha, vamos supor, um determinado tamanho, né? Vamos supor que esse arquivo tenha esse apagador, né? E aí você utiliza esse software e aí ele vai diminuir. Aí não vai ser mais esse apagador, você vai comprimir, você vai diminuir o arquivo para esse canetão. Então isso que seria um aplicativo compactador. Você pega um tamanho original e diminui sem perder o conteúdo das informações, tá? E qual que é a extensão que a gente utiliza? Nós temos o zip, nós temos o rar, que são os dois mais cobrados, e nós temos o setzip também, tá? Mas normalmente eles cobram o WinZip, o WinRAR, né? Que são os softwares em si, mas eles geram uma extensão do tipo .zip, .rar, beleza? Então compactadores são arquivos são softwares que permitem diminuir o tamanho de um arquivo em si, beleza? E aí nós temos os principais, que eu separei uma tabelinha bacana para vocês aqui, que seriam de documentos, que são os que mais cobram, que seria o quê? O de texto, planilhas eletrônicas e de apresentação. Eu coloquei aqui um comparativo já do Microsoft Office e do BR Office. Quando a gente utiliza o BR Office Writer, por exemplo, né, e a gente utiliza a extensão .odt, né? Quando utilizamos o Word, .doc. Planilhas eletrônicas, né? E aí a gente utiliza ODS para o BR Office, XLS para o Microsoft Office. E aí, a apresentação de slide, a gente utiliza ODP, PPT. Lembrando uma coisa importante de concurso público, tá? O Microsoft Office, a partir de 2010, ele coloca-se o X na frente. Então, se cair no concurso, é considerado a extensão do arquivo Word do Office 2007. .doc. É considerado a extensão do arquivo do Microsoft Office Word da versão 2010, por exemplo, DocX. Então, a partir de 2007, você acrescenta-se um X na frente. Beleza? Bom, nada melhor que a gente ver a questão do conceito com resoluções de questões, né? E aí a gente vai ver agora umas questões de prova aqui, né? Primeira questão de prova aconteceu no Cerron, né, lá de Rondônia. A banca foi Exatos 2016, nesse ano, para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte: o software Adobe Reader, né, pode ser utilizado para visualização de arquivos com o seguinte tipo de extensão. Essa aqui tá bem tranquilo, que dá pra gente fazer por eliminação, né? JPEG é o que? Imagem, né? DocX, Word, editor de
texto, né? Para visualização de arquivos, que é somente de leitura, qual que é o tipo de arquivo que nós utilizamos? Ponto PDF. Então aqui está a resposta nossa, bem tranquila de se fazer. Você, por eliminação, conseguiria acertar tranquilamente essa questão, tá? Então, quando você só permite visualizar um arquivo, né, como eu citei anteriormente, somente de leitura, né, você utiliza a extensão .pdf, que é o Adobe Reader, que é um tipo de aplicativo que permite abrir, tá? Tranquilo? Então, vamos para o próximo, que caiu lá no IF de Tocantins, nesse ano. Ele pergunta o seguinte: escolha a alternativa que apresenta o formato nativo, nativo seria padrão, né, para o salvamento de documentos no aplicativo LibreOffice Write em português. Então vamos lá. Como a gente utilizou o PDF na questão anterior, que a gente já sabe que é somente de leitura, e a gente está utilizando o editor de texto, sabemos que é leitura e escrita, que você pode alterar o documento em si, a gente elimina isso aqui, né? DocX, sabemos que DocX é do Microsoft Office, então já podemos eliminar essas duas também, né? Sobrou qual? Sobrou a ODT e a ODS. A ODT eu vou deixar em último plano, porque eu vou focar aqui, .ods. .ods é do LibreOffice, só que o S é só você lembrar, planilhas eletrônicas tem a extensão XLS. Então, ODS é um comparativo do mesmo software de planilhas eletrônicas. E o T é só você utilizar a nomenclatura de texto, né? E aí você mata a charada e responde a resposta correta só por eliminação. Então, só nessa brincadeira eliminamos essa questão e essa questão. E aí, ele cobrou, foi bem interessante, porque ele colocou duas extensões do LibreOffice, né? Só que ele perguntou que seria o writer, que seria escrita, que é a parte de texto, e aqui está a resposta correta. Beleza? Bom, vamos para o último tipo de software, que seria a linguagem de programação, né? O que seria o software de linguagem de programação? Gente, é bem tranquilo de se saber que um software do tipo de linguagem de programação é um aplicativo que permite criar outros aplicativos, né? É como se fosse um software mãe, né? Como assim um software mãe, professor João Kleber? É um software que você pode criar outros aplicativos. Por exemplo, posso criar jogos, posso criar combinadores instantâneos, posso criar infinitos tipos de aplicações. E aí eu trouxe para vocês exemplos, né? Que não cai muito em concurso a questão de quais são exemplos em si de tipos de linguagem de programação, porque é algo muito técnico. O que eu quero que vocês foquem mesmo para a questão do concurso é qual que é a ideia do software de linguagem. É um software que permite criar um outro sistema, né? E aqui tem uns exemplos: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Database, COBOL, Delphi, C#, Java, Pascal, C e infinitos outros tipos de linguagem de programação. Beleza? Bom, gente, a gente chegou ao final de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Por isso eu peço que vocês avaliem a nossa aula, né? Verifiquem possíveis soluções de melhoria. Se tiver algum recado, deixe algum recado. Vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida pode mandar. E uma dica final para vocês: façam, resolvam 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma questões, porque só assim você vai conseguir entender, saber interpretar melhor e consequentemente você vai conseguir êxito no seu concurso público. Muito obrigado, gente, tenha uma ótima semana e até... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para
promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Clique lá.